Jeremias capítulo 27. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Assim me disse o Senhor, faze-te brochas e canzis e põe-nos ao teu pescoço. Depois envia-os ao rei de Edom, e ao rei de Moabe, e ao rei dos filhos de Amon, e ao rei de Tiro, e ao rei de Sidom, pela mão dos mensageiros que são vindos a Jerusalém a ter com Zedequias, rei de Judá. E lhes darás uma mensagem para seus senhores, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, assim direis a vossos senhores. Sou eu que, com o meu grande poder e o meu braço estendido, fiz a terra com os homens e os animais que estão sobre a face da terra, e a dou a quem me apraz. E agora eu entreguei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e ainda até os animais do campo lhe dei, para que o sirvam. Todas as nações o servirão a ele, e a seu filho, e ao filho de seu filho, até que venha o tempo da sua própria terra, e então muitas nações e grandes reis se servirão dele. A nação e o reino que não servirem a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e que não puserem o seu pescoço debaixo do jugo do rei de Babilônia, punirei com a espada, com a fome, e com a peste a essa nação, diz o Senhor, até que eu os tenha consumido pela mão dele. Não deis ouvidos, pois, aos vossos profetas, e aos vossos adivinhadores, e aos vossos sonhos, e aos vossos agoureiros, e aos vossos encantadores, que vos dizem: não servireis o rei de Babilônia. Porque vos profetizam a mentira, para sedes removidos para longe da vossa terra, e eu vos expulsarei dela, e vós perecereis. Mas a nação que meter o seu pescoço sob o jugo do rei de Babilônia, e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-á e habitará nela. E falei com Zedequias, rei de Judá, conforme todas estas palavras: metei os vossos pescoços no jugo do rei de Babilônia, e serviu, a ele e ao seu povo, e vivei. Porque morrereis tu e o teu povo, à espada, de fome, e de peste, como o Senhor disse acerca da nação que não servir ao rei de Babilônia. Não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos dizem: não servireis ao rei de Babilônia, porque vos profetizam a mentira. Pois não os enviei, diz o Senhor, mas eles profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos lance fora, e venhais a perecer, vós e os profetas que vos profetizam. Então falei aos sacerdotes, e a todo este povo, dizendo: assim diz o Senhor, não deis ouvidos às palavras dos vossos profetas, que vos profetizam dizendo: eis que os utensílios da casa do Senhor cedo voltarão de Babilônia, pois eles vos profetizam a mentira. Não lhes deis ouvidos, servi ao rei de Babilônia, e vivei. Por que se tornaria esta cidade em assolação? Se, porém, são profetas, e se está com eles a palavra do Senhor, intercedam agora junto ao Senhor dos Exércitos, para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor, e na casa do rei de Judá, e em Jerusalém, não vão para a Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos acerca das colunas, e do mar, e das bases, e dos demais utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei de Babilônia, não levou, quando transportou de Jerusalém para a Babilônia Jecônias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, como também a todos os nobres de Judá e de Jerusalém. Assim pois diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor, e na casa do rei de Judá, e em Jerusalém. Para a Babilônia serão levados, e ali ficarão até o dia em que eu os visitar, diz o Senhor, então os farei subir, e os restituirei a este lugar. Jeremias capítulo 28. E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4º, no mês 5º, que Ananias, filho de Azur, o profeta de Gibeão, me falou, na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: eu quebrarei o jugo do rei de Babilônia. Dentro de 2 anos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei de Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jecônias, filho de Jeoiaquim rei de Judá, e a todos os do cativeiro de Judá, que entraram em Babilônia, eu os tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque hei de quebrar o jugo do rei de Babilônia. Então falou o profeta Jeremias ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes, e na presença de todo o povo que estava na casa do Senhor.
Disse, pois, Jeremias, o profeta: Amém. Assim faça o Senhor, cumpra o Senhor as tuas palavras, que profetizaste, e torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor, e todos os do cativeiro, de Babilônia para este lugar. Mas ouve agora esta palavra, que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitos países e contra grandes reinos, acerca de guerra, de fome e de peste. Quanto ao profeta que profetoar de paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, então será conhecido que o Senhor na verdade enviou o profeta. Então o profeta Ananias tomou o canzil do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias na presença de todo o povo, dizendo: Isto diz o Senhor, assim dentro de 2 anos quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi seu caminho. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois de ter o profeta Ananias quebrado o jugo de sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo: Vai, e fala a Ananias, dizendo: Assim diz o Senhor, jugos de madeira quebraste, mas em vez deles farei jugos de ferro. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e o servirão, e até os animais do campo lhe dei. Então disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias: Ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fazes que este povo confie numa mentira. Pelo que assim diz o Senhor: Eis que te lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerás, porque pregaste rebelião contra o Senhor. Morreu, pois, Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Jeremias capítulo 29. Ora, são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém, aos que restavam dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, e aos profetas, e a todo o povo, que Nabucodonosor levará cativos de Jerusalém para a Babilônia. Depois de terem saído de Jerusalém o rei Jecônias, e a rainha-mãe, e os eunucos, e os príncipes de Judá e Jerusalém e os artífices e os ferreiros. Veio por mão de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, enviou a Babilônia, a Nabucodonosor, rei de Babilônia. Eis as palavras da carta. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, que eu fiz levar cativos de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins, e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, também tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, assim multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade, para a qual fiz que fosseis levados cativos, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhadores, nem deis ouvidos aos vossos sonhos, que vós sonhais. Porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: Certamente que passados 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz, e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Por que dizeis: O Senhor nos levantou profetas em Babilônia? Portanto assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi, e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos, que não saíram convosco para o cativeiro. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, e falo-se como a figos péssimos, que não se podem comer, de ruins que são. E persegui-los-ei com a espada, com a fome e com a peste, farei que sejam um espetáculo de terror para todos os reinos da terra, e para serem um motivo de execração, de espanto, de assobio,
e de opróbrio entre todas as nações para onde os tiver lançado. Por que não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, as quais lhes enviei com insistência pelos meus servos, os profetas, mas vós não escutastes, diz o Senhor. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, vós todos os do cativeiro que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maazéias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele os matará diante dos vossos olhos. E por causa dele será formulada uma maldição por todos os exilados de Judá que estão em Babilônia, dizendo, o Senhor te faça como a Zedequias, e como a Acabe, os quais o rei de Babilônia assou no fogo. Porque fizeram insensatez em Israel, cometendo adultério com as mulheres de seus próximos, e anunciando falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei. Eu sei, e sou testemunha disso, diz o Senhor. E a Semaías, o Neelamita, falarás, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, porquanto enviaste em teu próprio nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maazéias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo: O Senhor te pôs por sacerdote em lugar de Jeoiada, o sacerdote, para que fosses encarregado da casa do Senhor, sobre todo homem obsesso que profetiza, para o lançares na prisão e no tronco. Agora, pois, por que não repreendeste a Jeremias, o Anatotita, que vos profetiza? Pois que até nos mandou dizer em Babilônia, o cativeiro muito há de durar, edificai casas, e habitai-as, e plantai jardins, e comei do seu fruto. E lera Sofonias, o sacerdote, esta carta aos ouvidos de Jeremias, o profeta. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Manda a todos os do cativeiro, dizendo, assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Neelamita, porquanto Semaías vos profetizou, quando eu não o enviei, e vos fez confiar numa mentira. Portanto assim diz o Senhor, eis que castigarei a Semaías, o Neelamita, e a sua descendência, ele não terá varão que habite entre este povo, nem verá ele o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque pregou rebelião contra o Senhor.